LGBT. LGBTQ. GLS, LGBTI, LGBTQI, movimento gay, LGBTQIA+. Caraca, é muita sigla. Às vezes, por mais que você queira falar certo e não ofender ninguém, tem tanta informação que a gente se confunde. Mas calma, é normal e eu tô aqui para te ajudar. Hoje eu vou desconfundir você e explicar qual é a melhor maneira, a melhor sigla, o melhor jeito para falar das pessoas LGBT. Antes de mais nada, se você ainda nem sabe o que significa LGBT, vai ter um vídeo aqui no card que vai te explicar isso melhor. Lá você vai entender o que é L, o que é G, o que é B, o que é T e algumas outras coisas, mas nesse vídeo eu vou focar na maneira correta de se falar da sigla, qual a melhor sigla para a gente usar. Antes de falar da forma certa, eu quero falar das formas erradas. Existe mais de uma, elas podem ser erradas porque não se usa mais, porque nunca se usou e tem algum erro de conceito nisso aí, ou então pode ser só alguma coisa desrespeitosa mesmo. Primeiro, movimento gay. Movimento gay é o que eu faço quando eu danço numa boate. Não existe um movimento gay, existe um movimento LGBT. Dizer movimento gay, você está excluindo lésbicas, bissexuais, transexuais e todas as outras pessoas da diversidade. Não é só o gay que luta, não é só o gay que morre, não é só o gay que precisa de conquista. E mesmo na história, ok, teve um grupo lá na Europa no século XIX, mas eles eram só os gays porque naquela época mulher não saía de casa, trans era mais morta do que é morta hoje e tinha bissexual ali no meio também. Então, nem o que chamam de movimento gay uma galera aí era movimento gay, porque tem muito mais que só gay. Esse termo nunca foi nem usado pela militância séria. O que era usado lá nos anos 60, 70 era movimento de gays e lésbicas. Esse termo foi usado durante um tempo porque ainda não se discutia muito questões de gênero, ainda não se discutia muito bissexualidade, mas logo que começaram a discutir, esse termo também caiu em desuso. Uma coisa importante da gente falar é que na língua inglesa, gay não significa só o homem homossexual. Gay é usado para qualquer pessoa cuja sexualidade não é heterossexual. Na língua inglesa, gay também se refere a lésbica, também se refere a bissexual, também se refere a pansexual, só não se refere a trans porque trans não é uma questão de sexualidade, eu já expliquei isso no outro vídeo. Trans é uma questão de gênero. Tem um outro termo muito conhecido que ele não é correto, é o GLS. Esse termo muita gente não sabe, mas ele só foi usado no Brasil. Ele foi criado em 1994 pela Suzy Capó e pelo André Fischer. A ideia era criar um termo mercadológico para falar de filmes voltados para o público de gays, lésbicas e simpatizantes, porque eles estavam montando o Festival Mix Brasil e eles precisavam de uma categoria mercadológica mesmo para falar de cinema. E aí acabou que esse termo foi usado para boates e para outros lugares e outros produtos que pessoas LGBT consumiam. Justamente por ele ser um termo mercadológico, ele nunca foi uma sigla política, então não faz nem sentido mais a gente usar isso. Inclusive, ele também exclui pessoas bissexuais e trans. Tem um último termo, que não é bem um termo, é um jeito de falar que não pode usar esse porque é ofensivo mesmo. Sabe quando a pessoa quer brincar com o fato de que existem várias letras e começa a chamar o movimento de LGBTXYZ? Sabe, Luana Piovani? Então, não faça isso. Esse tipo de piadinha é vista como um deboche, um jeito de você dizer que tudo que tem depois do T é invencionice, é algo que não merece tanto destaque, é algo que merece riso, é algo que não vai entender mesmo. Pode não ser o seu objetivo quando você faz essa piadinha, mas é a mensagem que passa. Tá em dúvida de qual termo usar? Pergunta para as pessoas. Tá com preguiça de perguntar? Fala só LGBT que todo mundo vai te entender. Isso é muito melhor, muito mais respeitoso do que fazer piadinha com grupos que você não entende porque você está apagando ainda mais eles, e eles já são apagados até dentro da comunidade LGBT. Agora eu vou falar das siglas que podem ser usadas. Como vocês já podem esperar, LGBT é uma delas, e é a que eu uso mais. Por quê? Como eu tenho um público grande, principalmente no Facebook e um pouco mais no Instagram, eu uso termos que vão ser entendidos por mais pessoas. LGBT é a sigla mais completa? Não é. Eu acho que vai ser usada para sempre? Também não. Mas é uma sigla que hoje em dia 99% das pessoas vai entender do que você está falando.
Podem não saber o que significa cada letra, podem até não respeitar, mas se você escrever ou falar LGBT, muito dificilmente a pessoa não vai saber do que você está falando. E tem debate que é tão complicado, tão polêmico, tão confuso, que a última coisa que a gente precisa é de uma pessoa confusa com outra coisa e ter que parar aquele debate para explicar o que é queer, o que é intersexo, e a pessoa vai entrar num outro debate ali e a gente nunca vai voltar para o ponto principal. Mas sim, é óbvio, temos que discutir mais a questão queer, mais a questão intersexo e mais a questão das outras letras. E justamente pela importância do queer, do intersexo, dos assexuais, a gente tem variações da sigla LGBT botando essas letras. Tem o LGBTQ, tem o LGBTI, LGBTQI, LGBTQIA. Tem várias possibilidades de você usar, todas elas estão certas. Ainda não existe um consenso sobre qual a gente deve usar, mas tudo bem, é uma questão de debate. Quando você for falar, fala dessas siglas aí a que você se sentir mais confortável de lembrar. Também estão corretas todas as variações de LGBT, LGBTI, LGBTQIA, LGBTQ, que tem o símbolo de mais no final. Ou seja, LGBT+, LGBTQ+, LGBTQI+, LGBTQIA+. Tudo isso por quê? Porque a gente sabe que existem várias identidades dentro da nossa comunidade. Algumas a gente não conhece mesmo, algumas a gente está começando a conhecer. E esse mais significa todos vocês são bem-vindos, estamos abertos a entender, a conhecer, e todos vocês, por favor, sintam-se acolhidos e protegidos. Então tem muita opção de jeito certo de falar. E qual você vai usar? Eu vou dar a minha sugestão. Conheça a sua audiência. Com quem você está falando? Você está falando com a sua avó, que não conhece muito da questão? Fala LGBT, ela vai entender. Você está falando para uma galera de universidade mais desconstruída? LGBTQ. Você está falando para uma galera de movimento LGBT mais roots mesmo? Mete lá um LGBTQIA+, que vai todo mundo te entender também. O importante é sempre ser respeitoso e sempre ouvir as pessoas quando elas falarem. Mas antes de terminar, eu tenho uma curiosidade. Tem uma sigla aqui que eu vou ter que ler na minha cola, porque ela é imensa. LGBTQQICAPF2K+. Fica tranquilo, você não tem que decorar ela, eu não decorei ela, ninguém decorou ela. Essa sigla foi inventada lá na Inglaterra, usaram pouquíssimo ela, obviamente ela não vingou porque ela é gigantesca e ninguém lembrou. Mas ela inclui algumas coisas que é legal a gente saber. Eu vou olhar aqui na cola porque eu esqueço a ordem, né? Tem LGBT, a gente sabe o que é. O primeiro Q é de queer, o segundo Q é de questioning, que são as pessoas que ainda não entenderam sua sexualidade, ainda estão se questionando. Tem o I de intersexo. Tem o C de curious, curiosos, são as pessoas que estão experimentando. Tem o A de assexuais, que também serve para os aliados, que são as pessoas cis-hétero que estão do nosso lado. O P significa tanto pansexuais e poliamorosos, poliafetivos. O F é friends and family, família e amigos. O 2 é two-spirited, que tem a ver com uma questão religiosa de povos nativos americanos. E aí tem o K de kink, que é para a comunidade fetichista. E tem o mais, que é para quem ainda ficou de fora. Mais uma vez, não se preocupa, isso é só uma curiosidade. Espero que você tenha entendido o significado das nossas siglas, espero que você tenha entendido e que você tenha mais material para decidir em cada momento qual delas você vai usar. Se ficou alguma dúvida, os comentários estão aí para isso, de repente eu posso fazer um vídeo baseado na sua dúvida. Não deixa de se inscrever no canal, no botão aqui embaixo, e de ativar o sininho para o YouTube te avisar quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Além disso, aperta o botão de like que você vai fazer o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas, para mais gente entender melhor e menos gente falar besteira. Meu nome é Renan Wilbert e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!